1943, a Segunda Guerra Mundial atingia seu ápice, com batalhas intensas pelo controle da Itália. A região servia como um palco estratégico para o avanço aliado contra as forças do eixo, lideradas pela Alemanha nazista. As montanhas italianas, difíceis de atravessar, eram marcadas por combates sangrentos e resistência feroz, especialmente na temida linha Gustav, uma barreira defensiva alemã quase impenetrável. No coração de Lácio, o vilarejo de San Vittore del Lazio, localizado em um ponto estratégico vital, se tornou alvo de ferozes disputas. A pequena cidade, ainda com algumas construções de pé, após meses de bombardeios, estava sob vigilância alemã. Eles utilizavam marcos locais, como igrejas e torres, para guiar seus ataques aéreos e coordenar movimentos de defesa. Durante um avanço aliado, um destacamento do Corpo Expedicionário Polonês, ao lado de outras tropas, tinha a missão de cortar comunicações alemãs e enfraquecer sua logística. Contudo, ao cruzarem o vilarejo, caíram em uma emboscada. Cercados por tropas alemãs apoiadas por artilharia, os soldados buscaram refúgio na única estrutura ainda de pé, a igreja local. Lá dentro, a situação era crítica. A munição estava quase no fim, e o som das tropas inimigas cercando o edifício aumentava a tensão. Encarando uma situação sem saída, os soldados só podiam esperar por um milagre, enquanto a sombra da derrota parecia inevitável. Enquanto o som das botas inimigas ecoava cada vez mais alto, os soldados aliados na igreja de San Vittore sabiam que o fim estava próximo. A tensão no ar era insuportável, e as sombras dançavam nas paredes desgastadas pelo tempo, refletindo o desespero e a exaustão em seus rostos. No centro daquele caos, o comandante polonês, um homem marcado pela guerra, mantinha-se firme, mas seu olhar denunciava a realidade. A derrota era inevitável. Sem munição suficiente e encurralados por todos os lados, tudo o que restava era esperar pelo pior. Foi então que, em um gesto inesperado, um jovem soldado de apenas 20 anos ajoelhou-se diante do altar. Com a voz trêmula, começou a rezar. Não era uma prece grandiosa, mas um murmúrio humilde, cheio de fé. Uma última tentativa de encontrar esperança em meio à escuridão. De repente, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa, mas acolhedora, começou a irradiar do altar. Não era uma vela, nem um reflexo. Era como se o próprio coração da igreja brilhasse, preenchendo o ambiente com um calor reconfortante. Os soldados, que até então estavam tomados pelo medo, pararam. Seus rostos, antes marcados pela angústia, se suavizaram. Aquele brilho parecia dissolver a tensão no ar, trazendo uma paz inexplicável. Enquanto isso, do lado de fora, os soldados alemães que cercavam a igreja também notaram a luz. Ela escapava pelas frestas das janelas e iluminava a noite sombria. Eles pararam, confusos e inquietos. Alguns sussurravam que poderia ser uma nova arma, algo desconhecido. Outros, tomados pelo medo do sobrenatural, sugeriam que aquilo era um sinal divino. A dúvida e o medo cresceram entre eles, e gradualmente começaram a recuar. A igreja, que antes parecia um alvo fácil, agora parecia impenetrável, protegida por algo além da compreensão humana. Dentro do templo, a luz desapareceu tão subitamente quanto havia surgido, mas deixou algo precioso, um renovado sentimento de esperança. O jovem soldado abriu os olhos e percebeu que não estava sozinho. O milagre havia unido aqueles homens. Aquela noite, contra todas as probabilidades, o cerco não terminou em sangue, mas em silêncio. Os inimigos hesitaram, e os aliados foram poupados. O milagre não trouxe apenas luz à igreja de San Vittore. Trouxe a certeza de que, mesmo em meio à guerra, ainda havia espaço para a fé. Os soldados alemães, tomados pelo medo e pela confusão, após os eventos na igreja de San Vittore, começaram a recuar. A visão daquela luz inexplicável, que surgira na noite anterior, os deixara inseguros e vulneráveis. Alguns acreditavam ter presenciado algo sobrenatural, enquanto outros temiam estar diante de uma nova arma, desconhecida dos aliados. Essa incerteza enfraqueceu o cerco, permitindo que os soldados, dentro da igreja, tivessem um breve momento de alívio. Lá dentro, o comandante polonês percebeu que algo havia mudado. O som dos passos inimigos se afastando trouxe uma nova esperança. Porém, a guerra ainda não havia terminado. Um rádio quebrado no canto da igreja começou a captar sinais de socorro. A possibilidade de contato com tropas aliadas era agora real, mas o tempo era curto. Como se o milagre da noite anterior se repetisse, uma divisão aliada, composta principalmente por tropas polonesas, conseguiu localizar os sobreviventes. O resgate chegou no momento mais crítico. Os soldados dentro da igreja foram resgatados, carregando em seus corações não apenas o peso da guerra, mas a certeza de que haviam sido protegidos por algo maior.
Enquanto se retiravam, o primeiro raio de sol rompeu o horizonte. A luz do dia trouxe um fim simbólico à noite de medo e incerteza, deixando para trás um local que muitos passariam a chamar de sagrado. A história da igreja de San Vittore e do milagre da luz se espalhou rapidamente, tornando-se um símbolo de esperança e fé em meio às trevas da guerra.